Vivemos conectados praticamente o tempo todo. Trocamos mensagens, acompanhamos a vida de centenas de pessoas pelas redes sociais e temos o mundo na palma da mão. Mas ao mesmo tempo nunca se falou tanto em solidão, ansiedade e dificuldade para construir relações verdadeiramente profundas. Será que estamos confundindo conexão com presença? E até que ponto a tecnologia tem aproximado as pessoas ou contribuído para o isolamento emocional silencioso? Para conversar sobre esse paradoxo da era digital, recebo agora o psicólogo Carlos Eduardo Veronese. Carlos, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para a gente discutir um pouquinho essa nova realidade que a gente vivencia, né? Parecia que essa interação tecnológica permitida pelas redes sociais, pelos aplicativos de mensagem, traria uma possibilidade maior da gente se conectar com as pessoas. Mas ao mesmo tempo a gente nunca viu tanta reclamação no que diz respeito a esse sentimento de solidão, de isolamento. Como que a gente explica esse paradoxo? Bom, muitas vezes é por conta muito mais da forma como nós nos relacionamos com as redes sociais. Com o advento da globalização, de fato, a gente se torna muito mais conectado com o mundo como um todo. A gente consegue conversar com uma pessoa que está na Antártica agora, como se estivesse aqui do nosso lado. E, de fato, se ampliou-se muito essa forma de a gente se conectar, se comunicar, entre outras formas também de relações, né? Só que a gente começou a tratar isso como uma substituição. Tratar a conexão digital como a conexão física, diretamente com a pessoa. Isso acaba deixando as relações um pouco mais superficiais. Muitas vezes a gente não consegue, nunca houve uma comunicação tão grande, uma fala tão grande com as pessoas, mas nunca houve tão pouca vulnerabilização, trazer nossas dificuldades, nossas inseguranças, como a gente se sente, abrir essa parte mais vulnerável que cria esses laços mais aprofundados. Acaba gerando aquela sensação de solidão. A gente nunca teve tanto contato, não só com pessoas próximas, né, como pessoas que a gente não conhece, que a gente às vezes nunca viu na vida e tem um contato muito forte, com celebridades, a gente tem um contato muito mais íntimo e pessoal com figuras políticas, celebridades, atores, pessoas no esporte, qualquer área assim que seja. Então criou-se muito essa ideia de que isso talvez seja o suficiente. Existem muitas formas de se conectar, de se relacionar com a pessoa. O próprio like no Instagram é uma forma de você receber um sinal de que aquela pessoa está te vendo. Só que a gente acaba substituindo muito isso nessa perspectiva. Trazer de que a ideia da conexão digital, apenas ela é o suficiente para criar uma conexão profunda e tudo mais. É importante sempre ressaltar, o problema não é a tecnologia em si. A gente acaba muito problematizando, trazendo a questão de mas o problema é a tecnologia, não devia ser assim. Não, é a forma como a gente se relaciona com ela. Entender que com o advento digital, criou-se um novo espaço, uma nova forma de conexão, uma nova forma de relação com as pessoas, uma nova forma de se relacionar. Existem relacionamentos afetivos de longa distância hoje em dia. Então existem muitas formas novas, mas elas não substituem as antigas. Existe um novo espaço que a gente tem que construir, de entender e usufruir também. Quando você fala, né, essas novas formas não substituem a forma antiga, que é essa forma presencial, olho no olho, tete a tete, mas muitas vezes a gente está vendo também que mesmo com a pessoa aqui na nossa frente, ou a gente estando rodeado de pessoas, essa conexão mais profunda não acontece. Isso se dá porque a gente adota o modelo da rede também para o ao vivo? Existe uma influência, a gente não pode excluir uma coisa da outra, né? Assim, com o vício nas redes sociais, né, hoje em dia a gente não consegue mais ficar sem celular, é impossível que você fique sem estar conectado à internet para você manter de forma funcional na sociedade. Acaba gerando várias consequências, né? O estímulo rápido, a gente tem aquela necessidade de estar sempre sendo estimulado. As redes sociais, elas competem pelo nosso tempo, pela nossa atenção. Então tudo é muito rápido, tudo é muita dopamina, que prejudica muito a questão de como a gente desenvolve uma conversa adequada com uma pessoa que está aqui na nossa frente. É mais difícil, você tem que tomar mais cuidado com o que você fala, você não tem tempo para pensar na resposta que você vai dar. Nem sempre a pessoa vai te estar constantemente estimulando, então uma conversa de 2 horas com uma pessoa ali sentada, olho no olho, não vai ser tão interessante quanto um vídeo que assim que termina, a gente já passa para o próximo, já tem um estímulo diferente, uma forma diferente. Então isso gera uma dificuldade no desenvolvimento das relações pessoais. Essa sensação que às vezes, muitas vezes tem, hoje em dia está ficando cada vez mais comum, estou rodeado de pessoas, mas eu me sinto sozinho.
não é por conta que as pessoas não conseguem mais se relacionar, mas elas não desenvolvem um vínculo mais aprofundado, a sensação de satisfação, de acolhimento. Exige um esforço por ambas as partes, exige que você se vulnerabilize, exige que você entenda a vulnerabilidade do outro, que você acolha aquilo, e exige muito esforço. Existe muito também a questão da criação. Hoje em dia, muitas das novas gerações já estão mais acostumadas a ter mais contato pelas redes sociais, pela internet. E isso vai de várias formas diferentes, que tem muitas influências. Pais muito protetores, que com as notícias hoje em dia cada vez mais rápido, se ouve-se muito mais as tragédias do que antigamente. Muitas pessoas não entendem que tipo, a queda de violência tem caído, crimes odientos tem caído bastante também. Só que hoje em dia a gente tem muito mais contato. Antigamente você via ali no máximo no jornal uma notícia assim mundial, ou quando o vizinho fala que fulano fez tal coisa. Hoje em dia se morre alguém, sei lá, no Sudão, a gente vai saber agora. Então cria-se essa imagem, essa sensação de que o mundo é muito mais perigoso. Então os pais acabam favorecendo que os filhos fiquem em casa, fiquem no computador, no celular, no videogame, por sentir que isso é mais seguro. E acaba não desenvolvendo essa capacidade social de interagir. Não tem mais aquela questão de a criança brincar na rua com tanta frequência, porque de fato é perigoso. Encontros de brincadeira, de levar os filhos só para eles terem esse contato. Colocar E mais muitas cedo vezes, no quando se cano. encontram, são mediados pelo celular, né? Eles se Exatamente. juntam para estar no celular ou no tablet. Exatamente. Então, assim, houve-se uma criação nessas novas gerações de que é a forma como se faz. Então, eles já estão acostumados, não tem tanto desenvolvimento social no cara a cara. Isso gera muita dificuldade. Isso não é uma coisa assim, as pessoas têm a impressão de que isso é uma coisa muito recente. Mas essa questão da como a tecnologia foi crescendo já faz um bom tempo, já tem boas gerações de que isso está ficando cada vez mais frequente. Então, assim, adolescentes, crianças, jovens adultos na faixa dos 20, 20 e poucos já estão mais acostumados com o modelo da mídia social, do contato pela internet, entre outras formas também, pelos jogos, pelo contato, assim, pelos chats que tem, você vai tendo essa conversa. Então acaba se criando mais um modelo que eles estão mais adaptados, mais acostumados, é uma zona de conforto que tem. É muito difícil quando você não tem esse desenvolvimento social, esse costume de ter esse contato pessoal, de repente você ser exigido. Você passa a adolescência inteira, a infância inteira, focado mais na internet, desenvolvendo esses aspectos, tendo contato com conteúdos diferentes por parte dali. Aí você, de repente, você vai uma pessoa que, como tudo está aberto pra gente, o que cada um consome, o que cada um conhece, é uma coisa completamente diferente. Tipo, a pessoa mora na casa do lado e ela tem contato com um conteúdo completamente diferente do seu. Então você não tem assuntos em comum, você não sabe como dar início a esse tipo de conversa. E aí o algoritmo favorece também esse distanciamento? Porque a gente fica naquela coisa do reforço, né? Sempre é oferecido para mim mais do que eu aceito. E eu nunca tenho um contraponto ou uma visão diferenciada daquele mesmo assunto. Com certeza, o algoritmo ele influencia muito com base na sua individualidade. Então ele sempre vai tentar te agradar para que você consuma mais daquele conteúdo, que ele possa mostrar isso. Então acaba também criando esse fechamento de opiniões, né? É muito difícil a pessoa entrar em contato com ideias diferentes, com visões diferentes, e isso acaba se dificultando muito mais na hora de você ter um contato presencial ali com a pessoa. Porque parece que tem cada vez mais a necessidade de você ser igual ao outro. Apesar de estar cada vez mais forte a questão da individualidade das pessoas, cada vez mais exige a necessidade de pensamentos iguais, visões iguais, atividades iguais, lazeres iguais, e existe uma pouca disposição das pessoas em abrir um pouco mais, entrar em contato com outros tipos de conteúdo, outro tipo de música, outro tipo de opinião política, outro tipo de entretenimento, entre outras formas. Isso gera muito esse afastamento. É difícil para você chegar numa pessoa que você nunca viu, que você não tem esse contato, tentar conversar com algo, essa pessoa não se mostra interessada por nada que você conhece, e as coisas que ela traz, você faz a menor ideia do que ela está falando, de como fazer isso, né? É muito difícil. E nessa perspectiva, Carlos, também existe uma baixa tolerância em ser rejeitado, porque quando você está no presencial, que você precisa fazer esse contato, estabelecer essa conexão, você corre esse risco de que a pessoa não retribua aquela atenção que você está dando para ela. É mais tranquilo, digamos assim, lidar com esse fora ali no ambiente digital, né, que está muito mais controlado, assim, digamos, quem vai ter a percepção de que aquilo está acontecendo é você e a outra pessoa, não tem uma exposição tão acentuada como no mundo real, digamos, no mundo físico. Esse também é um fator que leva a essa preferência pelo contato na rede social e pela baixa tolerância
digamos assim, desse contato no dia a dia? Eu não sei se eu colocaria como baixa tolerância, eu acho que as pessoas estão vivenciando menos rejeições. Isso gera essa dificuldade de ter novas experiências. Toda nova experiência ela é muito traumática. A gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe como a gente reage. E, assim, você está muito mais sendo recebido ali pela rede social. Todo momento é um conteúdo que você se identifica, que você olha, não concordo. Você se sente acolhido de várias formas diferentes. Não tem frustração, né? Não tem frustração. Então cria-se essa baixa experiência. Eu realmente vejo assim como uma falta de desenvolvimento que a pessoa tem. Tipo, não teve muitas experiências onde foi rejeitado. O impacto na questão da rejeição, eu não sei se o presencial ele é tão mais nocivo em comparação com o digital. Depende muito da sua vivência. Se você teve uma vivência mais no digital, é tão traumático quanto. Claro, no presencial tem outros fatores de rejeição, porque às vezes a pessoa não diretamente te rejeita, mas o olhar você percebe, o movimento do corpo, ela não está tão interessada no que você está falando, está olhando diretamente para você. Então existem outros fatores que embarcam ali, mas eu vejo muito mais como uma falta de experiência. Estar cada vez mais digitalizado torna a gente cada vez menos experiente em lidar com as experiências do dia a dia no mundo real. Isso gera esse afastamento. Em relacionamentos, por exemplo, em relacionamentos românticos a longa distância, mostra-se muito essa dificuldade de quando de fato você vai conhecer a pessoa, ter esse contato presencial, se vê ali que não é como a gente imaginou, não é a idealização que a gente tinha por conta daquele contato. Mesmo sendo uma pessoa que você se envolve, você tem de fato sentimentos, você tem abertura, a pessoa se abre muito com você, mas é uma experiência completamente diferente. Eu não diria que existe uma questão qualitativa, qual é superior, qual é melhor, mas são espaços diferentes. Então assim, é muito fácil você ir pelo mesmo caminho todo dia para o trabalho. No dia que aquela rua tá fechada, você não sabe mais para onde ir. Você tem que descobrir. E aí, às vezes, por falta de experiência, a gente acaba se afastando. É sempre mais cômodo. O mais cômodo é confortável, é gostoso, por isso a gente tá lá. Às vezes, por mais que se mostre que não seja tão agradável, a gente já tá acostumado. A gente já sabe como lidar com aquela dor, como sentir aquela dor, o que a gente tem que fazer para ela diminuir. Então, eu acho que é uma baixa familiaridade com esse tipo de experiência. Porque rejeições, elas podem acontecer de várias formas diferentes. Então, assim, não necessariamente implica no tamanho do trauma, porque o trauma é muito relativo, né? O que pra mim pode ser extremamente traumático, a pessoa pode não ser. Então, não diria que tem um qualitativo, é uma questão experiencial de experiências diferentes que não estão sendo colocadas como experiências diferentes. A gente tá misturando muito. Quando a gente pensa nessa solidão que se relata, né? Eu tenho várias pessoas aqui me seguindo, tô rodeado de pessoas, mas sinto essa solidão, sinto esse buraco que fica. Qual que é o prejuízo disso, Carlos? E como é que a gente lida com esse sentimento? É muito individual, né? Assim, consequências são a infinito. Vai desenvolver ansiedade, pode desenvolver depressão, você pode desenvolver vários problemas biológicos, com esses problemas cardíacos que têm ficado em alta por conta disso. O uso excessivo de tela diminui a atividade física, coisa que muitas pessoas não percebem. Então acaba desenvolvendo, assim, todo tipo de problema imaginável, desde problemas psicológicos, a depressão, ansiedade, como problemas físicos diretos, problemas financeiros também. Hoje em dia, com a alta das bet, cada vez mais se mostra que a internet também gera um prejuízo financeiro gigantesco. Então, assim, as consequências podem ser muito grandes. A questão de como lidar também entra um pouco no aspecto individual. Como você identifica essa dor. Existem dores que fazem sentido pra gente sentir. Não existe uma vida, uma coisa que eu trago muito para os meus pacientes. Não existe uma vida onde vai ser 100% bom e não existe uma vida que vai ser 100% ruim. A vida é um aspecto muito complexo e existem dores que fazem sentido pra gente viver. Faz sentido quando você está muito apaixonado pela pessoa, correr o risco de ser rejeitado, ao se abrir. Faz sentido porque a possibilidade de que a pessoa vai te receber, vai te abraçar, que você vai desenvolver essa relação, faz sentido. Existem dores que não fazem sentido. Você está numa profissão onde você não se identifica, você sente que aquilo não faz sentido nenhum para você, você é muito maltratado lá dentro, existem outras oportunidades, não faz sentido você se manter ali, mesmo que seja um salário maior ou que ali tem uma perspectiva de crescimento dentro da empresa, vivenciar aquilo não faz mais sentido para você. Então é muito sobre a gente respeitar a nossa dor. Você tem que olhar como isso me afeta, por que eu estou mal com isso? Eu me sinto triste, eu me sinto rejeitado, eu gostaria de ter uma pessoa que me abraçasse nesse momento, eu quero vivenciar um pouco essa dor, eu quero ficar um pouco em casa, sempre dentro do limite daquilo, como eu respeito minha dor, ouvir o que minha dor está me dizendo. Através disso a gente traz estratégias de manejo. Vou descansar mais, vou ir um pouco mais cedo para casa, vou sair com meus amigos, vou sair com a minha mãe, vou assistir uma série. Existem muitas formas, então é muito sobre como você consegue lidar, olhar para sua dor. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito medo de sofrer. Tem dificuldade de olhar, identificar, abraçar, vivenciar a dor. O que nos permite lidar com os nossos sofrimentos é abraçá-los.
é entender por que que eu estou sofrendo, como que isso está difícil, de que forma isso me afetou, onde eu estou prejudicado por conta disso, e é através dali que a gente enxerga o caminho de como a gente pode viver apesar disso. Não é sobre viver sem dor, é sobre como a gente pode viver apesar da dor. Quando a gente ignora ela, surge um problema muito grande, porque a gente começa a diminuir a nossa vida para evitar sentir aquela dor. Vou deixar de sair com meus amigos porque eles conversam com minha ex. Vou deixar de ir naquele restaurante, naquele bar que eu gosto muito, porque a gente costumava ir lá junto. Quando vai ver, você não sai mais de casa porque pode ser que você esbarra com ela na rua. Sua vida se diminui em torno de um problema. Os problemas não são maiores nem menores que realmente são. Mas quanto mais a gente foge deles, menor a nossa vida se torna em torno deles, na tentativa de não senti-los. Cada vez mais eles direção a nossa vida. É isso que explica também, Carlos, essa onda que a gente tem visto de relacionamentos amorosos com inteligência artificial. Né? Você usando ali, por exemplo, o ChatGPT para, de alguma forma, passar por um relacionamento ou para discutir até mesmo questões que seriam afeitas a um psicólogo. Isso tem surgido muito, isso é um problema bem sério, inclusive é um assunto muito constante hoje em dia dentro do campo da psicologia, essa preocupação de que as pessoas têm ido pela IA como uma alternativa de conforto, de direcionamento. Eu acho que vem muito pela baixa de instrução realmente, da gente entender o que de fato é aquela ferramenta. É uma ferramenta muito útil, hoje em dia a IA só vai crescer, não tem como parar essa questão. Mas eu acho que as pessoas estão tratando isso como uma ferramenta para tudo, não é? É uma ferramenta de busca, uma ferramenta de organização, uma ferramenta de estudo, e é excelente para você estudar, você busca diretamente o tipo de necessidade que você tem. Só que ali é uma ferramenta que está feita para responder ao seu estímulo que você está dando ali, seja a sua pergunta, a sua resposta. E ela sempre vai te acolher. E você consegue treinar para ser tratado como você quiser. Então, tipo assim, eu quero uma pessoa que vai me chamar de amor todo dia. Eu quero uma pessoa que vai ser mais duro comigo. Você consegue treinar ela para isso. Então, eu acho que ali é um caminho muito mais fácil. E não entende que é muito diferente de você conversar com um IA e um profissional que vai ter momentos de dificuldade, que é um contato humano, que também desenvolve um laço. A relação terapêutica é um laço, como qualquer outro também, que é algo que tem que ser levado em consideração. E ele é muito mais simples. Quando você está para baixo, se sentindo mal porque uma pessoa no trabalho brigou com você, é muito fácil você ir num chat e ele falar, não, você não fez nada de errado, tá tudo bem. Em vez de você olhar, pô, será que realmente eu não fiz nada de errado? Será que aquele esporro que eu levei não tenho parte dessa responsabilidade também? Claro, às vezes não tem, às vezes a pessoa só acordou de mau dia e veio descascar em cima de você, acontece. E aí a gente entender, será que eu faço parte desse problema? Será que o problema é o ambiente que eu estou inserido? Eu preciso entender o que está acontecendo ali, se eu preciso me afastar, se eu preciso mudar aquele ambiente. Você sai da culpa. Você encontra um meio fácil onde você não tem que lidar com a responsabilidade. O peso da responsabilidade é muito grande. Muito grande. Especialmente por questões sociais que têm se mudado. A idade que as pessoas saem de casa hoje em dia está cada vez mais alta. Os pais estão cada vez mais superprotetores em relação aos filhos. Muitas vezes, embora sejam superprotetores, são um pouco distantes em relação aos filhos. Tem esse distanciamento com os próprios pais. Então, assim, nós não estamos mais aprendendo a lidar com esses aspectos. Não estamos aprendendo qual é o meio certo de me cuidar. Ainda mais porque cada vez mais chegam soluções fáceis. Hoje em dia mesmo com o Ozempic para emagrecer. Vamos lá tomar injeção, muito mais fácil. Houve também uma naturalização da medicação psiquiátrica. Eu estou me sentindo muito mal, eu vou tomar um remédio. E não sempre é um caminho mais fácil. Sempre o caminho mais fácil. Baixo o que é natural. Todo mundo quer um caminho mais fácil. É difícil passar por dificuldades. Mas não entende a necessidade dela. A gente sempre optando por isso. A gente não busca lidar com certas coisas mais complexas. Muitas vezes o IA vem muito contra isso. Ela vai dar tudo mastigado. Você não tem mais que ter um senso crítico em relação ao que está acontecendo. E é algo que tem que ser desenvolvido. E você vai quebrar a cara para desenvolver isso. Porque se você não corre o risco de errar, você não aprende. A gente está falando de todas essas situações que acabam privando a pessoa de ter experiências que a fortaleçam emocionalmente, inclusive, para saber lidar com situações difíceis, né? Então, a gente pontuou várias questões que desembocam nesse mesmo destino, assim, digamos. Isso explica um pouco também, Carlos, o aumento do número de suicídio entre jovens.
A gente tem visto, as estatísticas mostram isso. Essa baixa tolerância à frustração, esse não desenvolvimento da parte da inteligência emocional, todos esses caminhos teoricamente fáceis podem culminar em situações que são extremas, como essa que a gente está falando? Podem. Assim, a questão do suicídio é um pouco mais delicada porque muitas pessoas não entendem que quando a pessoa começa a cogitar o suicídio, ela não está buscando um caminho mais fácil, ela está buscando uma libertação. Ela já chegou num ponto onde ela olha em volta e ela só vê dor, só vê sofrimento e ela sente que a única forma dela parar com esse sofrimento é já não estar mais aqui, que seria o final absoluto. Então, assim, é um pouco mais complexo nesse sentido de que talvez as pessoas não estejam tendo o cuidado devido em relação a como isso se desenvolve. Assim, as pessoas não desenvolvem a necessidade do suicídio de uma hora para outra, é um desenvolvimento de anos, onde existe muito sofrimento. O que eu observo muito isso não é que as pessoas estão mais frágeis, ou as pessoas não conseguem mais lidar com pequenos eventos traumáticos, é que as pessoas estão passando por muita coisa por muito tempo sem o devido cuidado, sem o devido apoio, entre jovens mesmo, geralmente. É meio mal falar isso, mas tipo, os sinais estão ali, sempre vão estar ali. Será que realmente ele não precisava de um apoio? Um jovem não tem a maturidade necessária para lidar com muitas dificuldades da vida. E hoje em dia, o que mais existe, o próprio mercado de trabalho mostra isso. Você recém sai da faculdade, recém sai da escola, você quer entrar no mercado de trabalho, eles querem uma pessoa com 15 anos de experiência, quer uma pessoa com 9 anos de experiência. Ninguém está disposto a dar essa oportunidade e espera-se que ele saiba algo que ninguém ensinou. E de repente ele se vê sozinho, não tem mais tanto essa conexão com os pais, esses assuntos difíceis não são mais discutidos dentro de casa, estão sendo deixados para que professores falem isso em escolas, que as redes sociais hoje em dia são grandes responsáveis por como a gente se instrui em relações afetivas, sexuais, entre vários outros aspectos políticos. Então surge-se muito essa necessidade. Será que as pessoas estão de fato tendo o apoio necessário? Muitas vezes a gente responsabiliza, mas essa pessoa não buscou ajuda. Será que ela não buscou ajuda? O buscar ajuda é uma coisa tão delicada, tão subjetiva. Então eu vejo muito mais a falta de conexão por parte dos mais velhos, em relação ao suicídio dos jovens, né? Muito mais uma desconexão por parte dos mais velhos de entender a necessidade que aquele jovem tem de ter um suporte, de ter um apoio. Porque ele não é um adulto. Ele não está totalmente desenvolvido, ele não conhece as dificuldades financeiras. Muitas vezes os pais não ensinam isso para os filhos. Qual o peso de ser um pai? Qual o peso de ser uma mãe? Quais as responsabilidades que ela está tendo ali que o filho não vê? Não levam. Porque, meu filho não precisa disso, ele tem que estudar, ele tem que não sei o quê. E aí ele não sabe de nada, ele não sabe o que ele está passando, ele não entende o próprio sentimento. Quando busca a ajuda dos amigos, dos pais, os amigos também não sabem, estão no mesmo barco. Os pais estão mais preocupados com outros aspectos, a ter essa conversa difícil com os próprios filhos, muitas vezes porque também não tiveram. E ele se vê isolado. Porque quando você tem a necessidade de ter um apoio, uma ajuda, um acolhimento, e você busca isso e você não encontra isso em lugar nenhum, você se vê isolado. E ao se sentir isolado, mais você se isola. Porque na primeira vez que você buscou e não foi bem recebido, você pensa 2 vezes em fazer isso de novo. E só vai indo. Na terceira, na quarta, cada vez mais você se sente relutante. Porque não é fácil pedir ajuda. E quantas mais vezes você quebra a cara pedindo ajuda, não conseguindo, menos vontade você tem que pedir ajuda. E aí quando você olha em volta, você já não vê mais caminho nenhum. Eles vão se desaparecendo ao longo do tempo por falta de suporte nesse período, que é um período muito intenso na vida. A adolescência, especialmente, é uma fase muito intensa. Tudo potencializado. É muito intenso, tudo é potencializado. Hormônios à flor da pele, a gente sabe o que está acontecendo. Toda experiência é uma nova experiência. A gente começa a se interessar romanticamente pelas pessoas, a gente começa a buscar entender nossa sexualidade, a gente começa a olhar para o mercado de trabalho, o que eu vou ser quando eu crescer. Isso parece uma coisa muito distante, então a gente não tem aquela esperteza de já buscar desde antes, não, eu quero isso, o que eu tenho que saber, para onde eu tenho que ir. A gente já não tem mais tanto esse contato. Então vai surgindo esse abandono natural. Não conseguem pedir ajuda de forma adequada, porque não deveriam de fato, são jovens. Os pais não dão esse suporte adequado e você se vê cada vez mais abandonado. Então a gente precisa, de fato, também olhar para essa relação família, né? Porque se há uma dificuldade de relacionamento, quando a gente pensa, né, nessas novas formas e tudo mais, também há um prejuízo de como essa família tem se relacionado. Com certeza. Muitas vezes os pais não estão tão interessados em buscar, entender as novidades que vão vindo, né? Porque já é um estranhamento.
Eu nem sou tão velho assim, eu já tenho um certo estranhamento. Se eu converso com uma pessoa com 15, 16 anos, 19 anos, eles já falam coisas que eu já não sei mais o que a pessoa tá falando, não entendo mais as gírias. Só que enquanto pais, é importante entender a sua responsabilidade em buscar compreender, porque o seu filho vai ter contato com aquilo. Não adianta você querer puxar ele, quando eu era jovem eu gostava desse desenho, eu gostava dessa brincadeira aqui, eu gostava desse brinquedo. Ele vai ter que ter contato com o atual, porque o mundo é atual, é hoje, então você tem que ter essa expertise de entender a sua responsabilidade em buscar essa conexão. Que através de você ele tenha um suporte para buscar a conexão adequada com outras pessoas. Essa é a função dos pais no desenvolvimento social do filho. E muitas vezes espera-se que ele naturalmente desenvolve, até que gera uma separação, porque o pai não sabe do que ele está falando, não sabe o que ele está vendo, não sabe com quem que ele está conversando, não sabe o tipo de coisa que ele gosta. Não entende, meu filho fica vendo uns desenhos lá, não sei, pô, qual a relação que ele tem com esse desenho? Será que ele não encontra conforto? Será que ele não encontra aprendizados que ele vai levar para a vida? É muito relativo o que a gente marca pra gente. A gente vai deixando lá. E quando vai ver, você vai tentar conversar com seu filho, você já sabe mais do que ele está falando, para onde ele quer ir, o que ele está tentando buscar. Novas profissões, quando surgem, acontece a mesma coisa. Hoje em dia, o maior mercado que tem é a área tecnológica. Você joga aí uns 20, 30 anos atrás, se alguém falava que queria estudar a área tecnológica, todo mundo metia o pau. Que absurdo, pra quê? Não, ninguém tem computador em casa, ninguém vai saber de nada disso. Porque, de fato, era uma novidade. E não tem esse esforço de buscar se atualizar. Às vezes, a gente não tem que se atualizar só para você, tem que se atualizar para o seu filho, porque esse é o mundo que ele vai viver. Como você não sabe o mundo que seu filho vai viver, isso ignora. Então, existe esse distanciamento, não só nas relações de trabalho, de amizades, de relacionamento afetivo, mas dentro das próprias famílias. Que é um cuidado que, quando o filho é mais novo, ali na fase da infância, da adolescência, é uma responsabilidade do pai. A partir de certo momento, de fato, o jovem passa a ter sua própria responsabilidade em relação a isso. Ele tem que entender que não é porque são seus pais, eles devem tudo a você, que eles têm que deixar a vida mastigada para você. A responsabilidade deles não é viver sua vida por você, é te dar esse suporte para que você tenha condições de fazer isso. Então, a questão é, até onde vai minha responsabilidade enquanto jovem e até onde vai minha responsabilidade como pai para preparar ele para essa vida. Já não existe mais esse preparo. Hoje em dia existe, vai lá, aprende... Tá tudo terceirizado, né? E vai. Muitas vezes os pais dependem mais dos jovens, 14, 15 anos, quem está ensinando o pai o que está acontecendo no mundo, como olhar uma notícia na internet. O jovem sabe, identifica fake news assim. É alguma pessoa ali nos seus 30 anos, já não consegue mais ter tanta certeza. Ainda mais agora que está com um monte de vídeo de IA. Não existe essa desmotivação. Não sei se é porque é algo que eu reflito de vez em quando. Eu tenho muitos pacientes que têm dificuldade com família, né? Eu tendo muito casal, então surge muito esse tipo de problema. Que eu observo assim, existe um receio de se envolver demais com os filhos, porque os pais passaram por muita repressão, passaram por muita proibição com os próprios pais, apanhavam por querer ter expressões individuais, e por receio de repetir isso com o filho, dá liberdade demais, isso gera um distanciamento. Esse esforço de entender o que está acontecendo foi se perdendo. Muitas vezes não é por descaso, não é porque não se importa, mas uma tentativa de respeito que acaba sendo exagerado. E você deixa de estar no papel de pai, de suporte, de desenvolvedor, para o futuro que aquela criança vai ter, que aquele adolescente vai ter. Carlos, muitíssimo obrigada pelas informações aqui no papo. Deixo o espaço à disposição caso você queira trazer mais algum esclarecimento. Perfeito, minha querida. Sim, em relação a essa questão de como as relações hoje em dia estão cada vez mais superficiais, eu diria que é muito mais sobre como a gente tem olhado para a nossa interpretação. Eu acho que as coisas parecem que estão ficando cada vez mais preto no branco, as pessoas estão deixando de refletir um pouco mais sobre os aspectos do que está acontecendo e não entendem que cada pessoa é um universo próprio, com suas próprias interpretações, seus próprios entendimentos. Então, se permitir refletir mais, entrar em contato com seus sofrimentos e, através disso, as coisas vão melhorando. Vão melhorando sempre com devagar, com dificuldades, com coisas a se buscar em relação a isso. Se permitir passar por esse processo é o que, de fato, vai nos levar a um novo caminho. E quando você está passando por dificuldade, eu pergunto assim, como não se sentir sozinho? Quando você busca ajuda e ninguém faz esse favor para você, quando você não sabe por onde seguir, ninguém quer te ensinar, você está ali sozinho, e existem muitas ferramentas fáceis, então eu entendo você se sentir sozinho. Mas isso não quer dizer que a sua vida vai se resumir a isso. A vida é muito maior do que isso. Sempre existem caminhos se a gente buscar eles. A gente faz um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí.